Pessoal, a ingratidão, ela se revela para nós como um dos mais imediatos frutos do egoísmo. E o ingrato, ele acaba perdendo a memória de si mesmo. Consto não vai ser trago para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, essa é a primeira frase que falamos, onde nós temos aí tanto a questão de causas quanto de efeitos dessa situação, e que a doutrina espírita veio lançar luz. Se nós considerarmos, por exemplo, a questão dos filhos adotivos, acaba que, quando o indivíduo ele tem um coração que sabe agradecer, acaba que ele está aberto para receber e também para doar. Porque acaba que, se o indivíduo ele não tem essa abertura e disposição para receber, o que venha na direção dele será insuficiente. Então é como se alguém ganhasse um sorvete e ali, com aquele sorvete na mão de chocolate, a pessoa começasse a dizer que preferiria que fosse sorvete creme, ou que a bola de sorvete fosse maior, que está muito doce, ou que está sem sabor, ou que está derretido. Então mostra que existe uma insatisfação no indivíduo em relação àquilo que ele está recebendo, e que denota aí essa incapacidade de receber, e que por isso aquilo que vem na sua direção, mesmo que seja muito, em termos de amor, de auxílio, se torna insuficiente. Por isso que quando a gente considera, por exemplo, uma criança adotada, quando ela tem a perspectiva da gratidão, isso inclusive, gente, é acentuado em animais adotados, porque quando nós adotamos um animal de estimação, ele traz em relação a nós uma gratidão muito grande por ter sido acolhido naquele lar e adotado. Quando a gente fala, por exemplo, a questão da adoção de humanos, isso não é diferente. Existe ali aquela perspectiva por aquele que foi adotado, de que ele deve muito a quem o adotou. Mas ao invés dele olhar sob a perspectiva de dívida, se ele olhar sob a perspectiva de agradecer, torna leve a interação dele com o adotante. Nós temos, inclusive no Brasil, aí milhares de crianças que estão na fila para serem adotadas. Se a gente pegar um cômputo de 2023, era em torno aí de umas 4.000 crianças que estavam na fila para serem adotadas. Porque, inclusive, a questão do processo adotivo, ela é morosa, porque quando uma criança ela é retirada de um responsável, existe todo um acompanhamento do Estado no lar que essa criança estava, para tentar a reaproximação entre pais e filhos. Nesse sentido, essas tentativas que o Estado faz pode durar aí em torno de 5 anos, em que são feitas reiteradas tentativas de voltar com essa criança para o lar que ela estava, junto dos pais, e que se esses pais venham a falhar de novo no motivo que fez essas crianças serem afastadas, elas são afastadas novamente, e fica esse ioiô. Até que, numa última tentativa, percebe-se que deu certo, ou o Estado desiste de reintegrar essa criança no seu lar original. E aí sim, elas vão para a fila de adoção, e
nesse sentido, elas ficam aí em lares públicos, enquanto orfanatos, creches, sob a tutela do Estado, até que um casal ou um interessado possa fazer, depois de ter acontecido o pleiteio, a adoção delas. Agora, acontece que, se a gente considerar, por exemplo, a questão dos mais de 30 mil casais que tem no Brasil desejando adotar uma criança a partir do cômputo de 2023, então a gente tem aí, e esse cômputo ainda é atual, porque a gente tem atualmente em torno de 4.900 crianças e adolescentes que estão disponíveis para serem adotadas, enquanto o número de supostos pretendentes habilitados é superior a 36 mil. Mas acontece que a maioria daqueles que se habilitam para poder adotar querem crianças até 2 anos de idade, de pele clara, meninas. E aí, se a gente considera esse grupo, já vai acontecer aí uma diminuição de chance, porque essa porcentagem ela reduz, visto que, se nós pegarmos aí, por exemplo, crianças até 2 anos de idade, isso pode significar aí uma porcentagem pequena dessas 4.900 crianças disponíveis. E com os outros filtros de pretensões que os casais fazem, fica uma centena disponível realmente para que essa adoção aconteça, enquanto ali das crianças. E nesse sentido que nós temos aí tanto a questão do desequilíbrio entre pretendente e disponibilidade, enquanto percebemos que o perfil desejado pelos pretendentes nem sempre vai coincidir com o perfil das crianças que são aptas para serem adotadas. Existem aí também, gente, a questão de fazer isso de forma legal, porque no Brasil é comum a gente ter adoções de crianças feito à brasileira, que alguém entrega para uma família, aquele filho, ou coloca numa determinada porta. Inclusive, isso dá aso para situações de vingança usando crianças. Porque, às vezes, tentando fazer alguma vindita em relação a outrem, um indivíduo pode pegar uma criança, um bebê, um adolescente que mora numa casa e levar para um outro local e entregar na porta de uma outra casa. E isso acaba que significa aí uma situação que propicia complicações maiores. Então, se é feito pelos meios legais, é recomendado, porque o Estado dá todo um aparato de suporte, de cursos que são oferecidos para os habilitados a adotar. Inclusive, o amparo que é dado aos pais da criança que tiveram ela retirada dos seus lares, para que elas possam ser reintegradas na convivência com esses pais. Porque quando a gente considera uma criança que o seu genitor faleceu, é diferente a perspectiva dela, porque ela se sente amada, percebe que a mãe, o pai veio a falecer, seja num acidente de carro, seja por uma doença terminal, e aí ela vai ser encaminhada para um outro lar, que aí pode ser inclusive da parentela próxima, porque os pais vieram a falecer. Então ela sente uma perspectiva amorosa na direção dela. Mas quando a criança ela é tirada de pais vivos e entregue para adoção, já é mais complicado o processo dela de tranquilidade para lidar com isso. Na nossa família houve um caso nesse sentido, porque nos idos ali do século passado, considerando aí, a partir do início da segunda metade do século passado,
no Brasil era muito comum essas adoções aí, de forma irregulares, ao léu, e acontecia que às vezes um casal que queria muito ter filho e encontrasse uma moça grávida trabalhando, seja de doméstica, de gari, e necessitada de recursos para poder ter mais aquele filho, porque às vezes é uma moça que já tinha outros filhos, que já passava dificuldade, que os filhos que ela tem ainda são pequenos e passam fome, e ela vem a ficar grávida de novo. Então às vezes alguém que quisesse muito ter um filho e não pode, e vê essa moça, começava a ajudar ela, enquanto isso, os outros filhos que ela tem, ela mesma, tratar dela durante aquela gravidez que ela está tendo, para depois tirar a criança ao nascer. Então acaba, porque nós temos essa perspectiva de apadrinhar uma família que esteja passando necessidade, e daí nesse sentido, se a gente pega, por exemplo, uma moça que vem engravidar e não tem condições de criar, a gente pode apadrinhar essa moça e o seu filho. A gente não pega o filho para criar, mas adota essa moça com o seu filho, que mesmo cada um morando na sua casa, a gente vai dar um suporte financeiro, médico, terapeuta, espiritual, que é a base. E nesse sentido, acontecia que, às vezes, aquela família que, considerando o casal, não podia ter filho e queria muito, se via alguém ali grávida, acabava que se aproximava para ajudar, mas já com a pretensão de levar o filho quando nascesse. E nesse sentido que acontecia, gente, que nesses casos de aqueles irmãos maiores ali, que viam que estava para chegar mais do irmãozinho que ia ser dado, às vezes não aceitava, criavam-se a questão das vinganças, dos ódios. Porque, às vezes, o irmão ali mais velho, que percebia que alguém estava se aproximando para ajudar a mãe durante a gravidez, com a intenção de levar a criança, quando nascesse, ele já ficava desesperado, falava que ia trabalhar para poder ajudar nas despesas, que não precisaria doar o bebê. Às vezes ali, batendo o pé, chorando, implorando para que essa criança não seja dada. Sem sucesso. E aí isso acabou estimulando ódios no coração dessa irmão mais velho, com as consequências. E isso só faz dificultar depois até mesmo a trajetória que esse filho que foi doado vai ter na outra família. Que foi o que aconteceu com a minha mãe, que quando ela estava para nascer, alguém se aproximou, começou a ajudar a mãe dela e os irmãos que ela tinha, porque eles passavam muitas necessidades. O pai era envolvido com bebida e veio inclusive a desencarnar 6 meses depois que ela foi dada. E o irmão dela, na época, com 11 anos, pediu e realmente insistiu para que não desse a irmãzinha, e não adiantou. E essa criança acabou nutrindo um ódio. Depois, inclusive, ainda novos, ele e um irmão abaixo dele vieram a falecer, ambos em situações de acidente drástico, como no caso desse irmão mais velho, parece que foi mexendo com uma eletricidade, que teve um curto-circuito, ele veio a desencarnar queimado, ainda aí na faixa dos seus 30 anos. E o irmão abaixo também foi uma situação de acidente, em que ele teve eletrocução e veio a desencarnar novo. E nesse sentido, vai trazer realmente que algo aconteceu ali, que inclusive pode ser reencontros, e a doutrina espírita nos mostra que geralmente nesse caso são reencontros tanto da mãe que está
esperando aquele filho e já tem os outros irmãos, quanto aquela que está querendo levar aquela criança, adotar, espíritos que se reencontram em novas congramaturas e que tem que enfrentar os reflexos do ontem no hoje, em novas arenas, mas que vai pedir de cada qual a questão da outra face, do perdão, e que não foi possível acontecer, e com as reverberações que isso trouxe. E nesse sentido, que inclusive depois que a minha mãe ela houvera sido levada por essa mãe adotiva, quando nasceu, inclusive a mãe biológica nem pôde ver ela, porque não deixaram, temendo que ao ver ela não deixasse levar a criança, então tiraram dela antes que ela pudesse ver a criança. Então mostra claramente uma situação de relacionamentos mal resolvidos do ontem, que estavam voltando ali naquele escopo. E ao mesmo tempo, passou um tempo em que ela teve essa filha levada, uma irmã 1 ano e 6 meses acima dela foi dada também para um outro casal ricos ali de Itajubá, fazendeiros, e que nesse caso ela levou, até compensando aí o fato de ter tomado uma filha dela, ela pegou e entregou a outra, talvez uma perspectiva mesmo de liberar o perdão. Mas acaba que, se nós considerarmos, por exemplo, a própria questão da trajetória da minha mãe ali, enquanto a experiência dela de ter sido adotada, ela só foi ficar sabendo disso com 13 anos de idade. Inclusive, depois ela já tinha contato com essa irmã adotada também, e foram junto conhecer a mãe biológica. Mas acabou que existiu aí, em 2007, um acidente em que ela veio a desencarnar num acidente violento, em que nossos pais desencarnaram nesse acidente, os 2 filhos do meu irmão e a esposa dele. Então, as questões dos relacionamentos, quanto antes a gente conseguir resolver, melhor. Porque, caso contrário, aquilo vai criando um bumerangue e chega num ponto que pode sair do nosso controle. Então, como por exemplo, na questão de um rapaz que ele era filho adotivo e ele gostaria de conhecer ali a sua mãe biológica. E até pela situação não resolvida dentro dele em relação a isso, em que ele não conseguia ser grato por aquilo que ele estava podendo receber daquela família adotiva, ele vai em busca de conhecer essa mãe biológica, e quando ele tem contato com essa mãe biológica, ele acaba que tem ali uma discussão com ela e volta para sua casa adotiva e continua ali com seus pais adotivos. Mas ele, nessa altura, já estava envolvido com droga, com bebida, viciado. E depois que se passa alguns anos, ele já era mais velho, já tinha mais de 30 anos, os irmãos ali que ele pôde conhecer, biológicos, avisou para ele que a mãe biológica estava no hospital com câncer terminal e que ela tinha ali uns 10 dias de vida. E com isso, esse rapaz, ele vai até o hospital para despedir dessa mãe, e ali a mãe pede perdão para ele, e eles se reconciliam, coisa que não tinha sido possível acontecer antes. E nesse sentido que, quando essa reconciliação acontece entre os dois, a mãe vem a falecer, mas esse rapaz muda de vida, larga as drogas, consegue se desvencilhar das dependências que ele tinha envolvido e constrói um destino melhor para si. Então acaba que as dificuldades que nós enfrentamos enquanto os relacionamentos de reencontros que nós temos, quando nós estamos imbuídos
do perdão, a gente vai conseguindo aí fazer uma perspectiva diferente daquilo que está acontecendo conosco. Porque acaba que o pai biológico é aquele através do qual um indivíduo ele pode nascer, mas o pai adotivo é aquele que vai viabilizar ele continuar na vida. Em sendo assim, que a gente vai despertando então para a questão de que a vida não nos deve nada, nós é que devemos a ela. E essa questão da gratidão vai despertando em nós a felicidade. Porque a partir do momento que nós aceitamos e somos resilientes, gratos, a gente abre espaço para que um dado vínculo se torne mais profundo, sutil, duradouro. E nesse sentido que é também um ultrapassamento de nós mesmos, onde rompemos iniquidades, derrubamos barreiras íntimas, rompemos hábitos velhos para conquistar uma vida nova. Porque a felicidade, ela está em coisas mais profundas do que aquelas feitas por mãos de homens. E ela é porta dentro da alma. Ela está na espiritualidade. Então, a gente vai conseguindo aí preceder lembrança, memória, lucidez, raciocínio, clareza mental, como algo que é o nosso espírito que diafaniza aquilo e que sustenta aquela vibração nobre. Porque quando a gente está nessa perspectiva de dar o nosso melhor, a gente sublima destino, abrevia expiação, modifica a prova, dissolve sequela, reharmoniza. Por isso que, se nós considerarmos, por exemplo, a questão de vivermos do amor e não de aparência, é algo que acontece dentro de nós. E é curioso, gente, porque Cônsul Kardec vai trazer que se nós inquirirmos por que os benfeitores eles permitem que espíritos inferiores adotem respeitáveis nomes para induzir outros em erro por meio de máximas não raro cruéis. E aí vai ser respondido que o mesmo acontece entre nós. Espíritos encarnados também às vezes mentem. E acabam que tentam, com uma dada atitude, fazer aí a indução de outros à queda. De forma astuta, perversa. Agora, quem age assim vai ter uma punição proporcional à gravidade da impostura, porque a cada um segundo sua obra. Somos herdeiros de nós mesmos. Agora, se eu não fosse imperfeita, eu só teria em torno de mim bons espíritos. É a minha imperfeição que faz com que eu corra risco de ser enganada, que se aproxime de mim espíritos sombrios, obsessores. Então, se eu sou enganada, ludibriada, eu devo me queixar de mim mesma. Isso tem a sua razão de ser em mim mesma, na minha imperfeição, na minha sombra que eu trago. Deus ele vai permitir isso para experimentar a minha perseverança, a minha lucidez, a minha sabedoria, e para me ensinar a distinguir o erro da verdade, porque eu preciso aprender isso. Se eu não consigo fazer a distinção da verdade e da impostura,
do erro daquilo que é acerto. É porque eu não estou elevado bastante. E em sendo assim, eu ainda preciso da lição da experiência para poder fazer aquelas abstrações, internalizações. Por isso, gente, que se nós considerarmos aí a questão da elevação, ser grato é uma interior postura que reconhece o valor de tudo que nos acontece, inclusive as dificuldades. Então, eu acabo tendo resiliência, porque eu aceito os problemas como parte do meu aprendizado espiritual, rumo à elevação e burilamento que busco. Agora, quando a gente entra na sintonia da queixa, da reclamação, isso vai nos conectar com negativas energias. Ao passo que o agradecimento nos sintoniza, nos conecta com elevados planos e nos torna mais leves, mais felizes. Inclusive, gente, a questão do bom humor. Porque quando a gente tem essa perspectiva, a nossa caminhada se torna leve, sem bagagem desnecessária. Agora, quando eu faço algo de bom e que não é reconhecido, isso é ainda mais valorizado por Deus. Então, quando a gente é pago com ingratidão, isso testa a nossa perseverança e desinteresse em praticar o bem. Porque como Jesus já nos houvera dito, aquele que faz com interesse de receber alguma coisa em troca, o bem, ele já recebeu a sua recompensa. Então, a nossa ação no bem, caridosa, ela precisa ser a minha mão esquerda não saber o que faz a minha mão direita. Porque Deus que vê o que está oculto, Ele vai dar a cada um, segundo o seu feito, sua realização, porque Ele perscruta todas as coisas. Agora, aquele que faz esperando algum retorno, ele já está fadado a falir, porque não há o ingrediente essencial da caridade, que é a despretensão, a doação. Agora, quando a gente considera que a ingratidão ela é filha do egoísmo e que este encontra em sensível coração como seu próprio, nós teremos aí que a gratidão é generosa. Porque quando alguém me faz um bem e eu sou grata, eu vou então e faço bem a outro. Então a gente vai fazer o feedback retroalimentativo do virtuoso ciclo da caridade. Agora, é uma emocional disciplina. Então, quando a gente considera a questão de cultivar a gratidão, isso exige um consciente esforço, onde eu abandono o hábito de me rebelar, de reclamar, e foco nas recebidas bênçãos. Isso também diz do estágio em que eu estou. Também é um penso para a alma, porque é um medicamento do espírito, essa postura de agradecer, capaz de curar insatisfação, ressentimento, mágoa. Porque, inclusive, nós recebemos muito. E muito do que nós recebemos a gente não vê. Desde a questão do pão na nossa mesa, de uma água para beber, de um organismo em relativa harmonia capaz de continuar funcionando. A própria questão, gente, dos livramentos. Visto que nós somos livrados de situações perigosas que poderiam nos alcançar e acabam sendo desviados de nós. E às vezes a gente nem toma consciência que aquele risco estava por um triz para nos alcançar, porque foi desviado.
E nesse sentido que quando a gente tem essa postura de agradecer por tudo, inclusive pelos desafios, porque são instrumentais para o nosso burilamento, amadurecimento, que traz aí em tudo darmos graças, vai trazer para nós que essa é uma postura de maturidade, de uma alma que já está conseguindo divisar algo além do que uma condição ainda infante que quer que o seu capricho seja atendido. Então, como Emmanuel traz para nós que nós devemos ser agradecidos pelo amparo da escola, o apoio do lar, a defesa da higiene, a alegria de servir, a proteção do trabalho, o exercício da tolerância, o aviso da experiência, que são os alertas que a gente recebe, que inclusive, assim, esses alertas e essas orientações que nós recebemos são também livramentos que chegam a nós. Então, nós agradecemos pela oportunidade de fazermos reflexões nobres, de podermos tirar conclusões auxiliativas. Porque aí a gente vai, então, fugindo por antecipação das vibrações subversivas, contraditórias, em que nós temos aí uma ciclópica passional que acaba, que como um furacão, se a gente não tiver cuidado, nos engole. E nesse sentido que nós vamos conseguindo com isso fazer essa subtração da nossa vibração a tudo que é devastador passional, da alma em desequilíbrio. Então, isso é uma opção pelo simples, pelo humilde, pelo essencial, que vai aí facilitando o nosso passo. Porque tudo que é excesso, que é acúmulo desnecessário, dificulta, porque pesa a nossa mala. Quanto mais a gente fica com o essencial e nos adequamos a isso espiritualmente, mais facilita a leveza que nós precisamos ter, que prescinde da forma para adentrar a essência, o fundo. Inclusive, gente, os espíritos elevados, eles pedem aparências apagadas, feias, para poder ter a proteção de estar aí misturado no meio do populacho, o que vai facilitar essa leveza, para eles fazerem bem. Também aí conseguiremos ser gratos pela capacidade de ser útil, pela força da paciência, pelo dom de discernir, pelo adversário que nos instrui, pelo amigo que nos socorre, pela provação que nos esclarece, pelo estímulo que nos conduz, pela energia esperançosa e pelas bênçãos amorosas que chegam até nós, através dos queridos entes, pelas provações que nos esclarecem, pelas expiações que nos dão a oportunidade de fazer diferente, de provarmos para nós mesmos que nós mudamos, que nos dão a ensancha de nos reabilitarmos perante a lei de causa e efeito, que é quando a gente repara. Porque quando no meio de uma dada expiação eu ajo corretamente, eu me reabilito perante a lei. Eu limpo aquela mancha da minha consciência e reparo o mal que eu tinha feito antes. Então, até mesmo as expiações que nós vivemos, nós devemos ser gratos. Nesse sentido que, se nós formos analisar isso com um pente fino, perceberemos que qualquer ponto seria motivo para agradecer ou reclamar. A escolha vai ser minha.
Então, um copo ele pode estar pela metade de água, eu posso reclamar, porque o copo só está com a metade de água, ou eu posso agradecer porque tem meio copo de água ali disponível. Então, na verdade, é uma mudança de chave, de sintonia, da reclamação para o agradecimento. Então, aquele que se deixa entregar às queixas, às rebeliões, aos lamentos, ele perde a instância de agradecer, vai acabar deixando passar uma oportunidade de fazer algo útil. Por isso que ser útil está ligado a um coração grato. Aquele que não tem um coração agradecido, ele não consegue ser útil e perseverar num trabalho de utilidade. E acaba que esse tipo de perseverança nobre nos coloca em frequência com positivas energias. Agora, a insatisfação, a contrafeição, que a gente fica moado, decepcionado, prostrado, desiludido, isso só faz gerar negativo sentimento, que vai atrapalhar o nosso caminhar. Porque isso nos sintoniza com energias negativas inferiores. Porque é aquela insatisfação constante, seja com o que eu sou, seja com o que eu tenho, seja com o local onde eu me movimento. Então é algo que não encontra o fim do poço, vai sempre piorando. E nesse sentido que nós temos aí muitos que fizeram muito mais no bem do que nós e que tiveram a ingratidão como paga. E nesse sentido que quando nós atentamos e focamos no positivo, registramos as simples coisas e boas, as utilidades, a gente vai conseguindo perceber as dádivas mancheiosas na nossa direção. Então, reencarnação após reencarnação, como semelhante atrai semelhante, a gente vai formando nossas vidas e ao redor de nós, de acordo com os pensamentos que a gente vai nutrindo. E nesse sentido que aquele que é grato atrai o que há de melhor. Faz bem para a nossa harmonia, nos sintoniza com o superior plano da vida, nos torna positivos e felizes. E nós temos aí que o foco no propósito da vida nos fará entrar em contato com um aproveitamento hábil do nosso tempo. Muda nossa atitude mental para um otimismo perseverante, ao mesmo tempo que é esse penso do espírito e um sentimento da elevada alma. Via essa fé e a disciplina do nosso pensamento, da nossa atitude, a gente abandona costumes nocivos, como as queixas, e a gente vai, então, tendo aí essa direta conexão com os elevados planos. Então, vai nos permitindo caminhar com energias positivas amancheias, que reconstrói nosso pensamento, a gente domina ele para essa direção, a nossa vontade acaba que ganha um novo fluxo, um novo poder, uma nova força, para sermos úteis. E a gente vai plantando aí sementes de ações através da gratidão, que torna tanto as pessoas quanto o mundo mais queridos. Por isso, gente, que nós teremos aí o seu poder transformador de relações, porque toda vez que nós servimos a um animal, uma planta, a um outro humano,
nós estamos servindo a Deus. Porque Deus ele vai se manifestar a nós através da sua criação mesmo. E nesse sentido, os frutos nos momentos oportunos vão aparecendo. Então, quando eu tenho um agradecimento por um benefício que alguém me trouxe, isso eleva meu crescimento em virtude, que pode aí se expressar como uma prece em prol do benfeitor e de toda forma de vida no nosso areal. Nesse sentido, seja por uma comida na nossa mesa, um sol que brilha, uma chuva que cai e faz brotar a plântula da terra, e também pelas coisas ruins que são feitas a nós, porque vai nos auxiliar a desenvolver, nos dando instância de avaliar e de dar outra face ao próximo. E nesse sentido que é, de certa forma, uma prática que a gente vai adquirindo. Por isso que temos aí esse conforto da oração que acalma, ao invés da reclamação, da prostração, que nada resolveria. E também, gente, acaba que é tirar de nós a postura de vitimismo. Porque aquele que está ainda nessa faixa de reclamar é porque ele julga que ele não está recebendo tudo que ele acha que ele tinha que receber. E, na verdade, essa é uma vibração vitimista, em que eu acho que o mundo veio contra mim, que o mundo me deve, e nós, na verdade, não controlamos o pensamento de quem quer que seja, apenas o nosso. O areal que eu posso atuar e resolver minhas questões é aquele que existe dentro de mim. Em sendo assim, se nós considerarmos que alguém do nosso convívio faça algo e que isso de alguma forma significa um desânimo para nós, se nós percebermos que a única chave que eu tenho é resolver as minhas questões, então a gente vai desatrelando dessa postura infante, onde eu percebo que eu devo a vida, eu desejo ir em direção à vida para contribuir, acrescentar. Como uma moça que ela era filha adotiva e ela tinha esses pais adotivos já com 80 anos, recebendo aí a aposentadoria deles, e eles ainda sustentavam ela. Ela estava em torno dos seus 30 anos, ela tinha ficado grávida e acabou que ela ainda não tinha conseguido arrumar um emprego para poder fazer a sustentação desse filho e nem dela mesma. E foi conversado com ela sobre este despertamento que ela precisava fazer. Porque ela estava esperando o auxílio vir de fora, ainda nessa postura infante de receber, e que ela precisava fazer essa virada nesse molho, onde ela iria tomar a rédea da sua trajetória e poder, inclusive, sustentar a si mesma. Porque às vezes ela estava se sentindo vitimizada e por isso ela não percebia a sua capacidade. Porque o vitimismo tira de nós a percepção dos nossos potenciais, da nossa força, daquilo que podemos nos transformar quando queremos, até mesmo dos aperfeiçoamentos que eu sou capaz de realizar dentro de mim quando eu desejo. O vitimismo, ele me tira esses focos e me cega. Então eu fico me achando vencida, esmagada, traída pelo mundo,
e que não tem uma caminhar diante de mim que eu possa seguir. E quando foi feita a reflexão com essa moça, ela percebeu que ela precisava fazer essa virada de 360 graus, onde ela precisaria assumir a si mesma, arrumando ali o seu emprego do ganha-pão, indo em busca de se aperfeiçoar para oferecer condições melhores para aquele filho que estava para nascer. Porque acaba, gente, que é o móvel que está por trás daquilo que nós fazemos que vai dizer daquilo que nós somos. Então, às vezes uma pessoa ela tem uma determinada atitude que, se for com interesse, com egoísmo, vai significar uma bancarrota para aquele indivíduo. Mas se for uma renúncia que ele está fazendo por uma orientação que Jesus está dando para ele, significa uma elevação. E isso é porta dentro da alma, isso não é o outro que ratifica para nós, é eu mesmo, é minha consciência. Na minha reflexão íntima, na minha oração, no meu autoconhecimento, na minha conversa com Jesus, eu é que vou percebendo se eu estou conseguindo fazer essa elevação da grande abnegação do céu na direção do meu entorno, ou se eu estou ainda nesse ioiô do meu umbigo, em que o meu egoísmo ainda, a minha vaidade é que está tendo voz. E nesse sentido que, a partir do momento que eu coloco esse prato na mesa e realmente olho para mim e desejo fazer as opções que Jesus me pede, eu vou conseguindo fazer o meximento desses pauzinhos, enquanto aí fazendo ajustamentos dessa canoa que eu estou construindo. Porque nesse sentido eu vou dando passos de aperfeiçoamento, de reforma moral, de vitória sobre mim mesma, e que se eu estiver dando espaço para minha sombra, significaria essa bancarrota e ao mesmo tempo que eu estou atendendo a um interesse subalterno dentro de mim. Agora, para eu saber se as opções que eu estou fazendo são elevadas ou é a minha sombra que está vencendo, precisará autoanálise, a oração, a reflexão, a intimidade com Jesus, para que ele possa ir me mostrando se eu estou seguindo de fato o caminho da elevação. Então essa moça, ela percebeu que ela precisava realmente tomar o controle da própria vida, sair da condição de vítima e realmente ali, a partir daquele momento da trajetória dela, assumir aquele filho, assumindo primeiramente ela mesma, porque nem isso ela tinha feito até ali. Ela estava como um escolho nas costas ali daqueles pais adotivos já idosos, sem fazer a assumição do seu próprio processo, tomar frente da sua própria vida. E nesse sentido que, se nós percebermos, por exemplo, hoje o movimento espírita, como isso não vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, ele já deu um passo grande. Porque tanto a questão das ideias de renovação e de justiça estão se espraiando. E isso vai dizer de uma fecunda sementeira para o porvir, onde as ideias progressistas estão acontecendo e tudo se encadeia sob o dédalo do Altíssimo. As recebidas lições e aceitas estão nessa universal permita, do amor enquanto essa cambiação, e com isso vai nos permitindo sentir e julgar melhor, porque seremos responsáveis pelos nossos sentimentos. Se eu sinto errado, penso errado, falo errado e faço errado, corre por minha conta.
E nesse sentido que a espiritualização, as escolhas doativas, vão nos permitindo sentir e julgar melhor, estendendo aí para os confins do orbe, rumo a todo o Evo, onde poderemos destruir toda causa de desinteligência, de duelo entre os povos e de injustiças, porque os duelos entre os povos são as guerras. Por isso que existe aí essa urgência de extirparmos as nossas mazelas, limparmos com toda a nossa força o caminho das sarças que estão entravando nossa marcha, que significará extirpar o egoísmo, para que a Terra possa fazer gravitação na escala dos orbes. Porque já é tempo de vestirmos nosso viril traje e faremos isso extirpando essas sombras que ainda trazemos, essas chagas do nosso coração. Vestindo aí o traje nupcial da pureza, da renúncia. Por isso que, se considerarmos a questão, por exemplo, das crianças que estejam em situação que for, às vezes mesmo aquela que não seja adotada, mas que é preterida, é violentada. E às vezes, gente, até mesmo crianças de rua preferem sair de casa, porque em casa recebe espancamento, ficar ali sob o risco de uma rua, às vezes pedindo como flanelinha para quem passa num automóvel, para comprar um pão, para beber uma água, para arrumar um penso, porque elas alegam que se voltar para o ambiente onde elas moravam, elas vão presenciar dissensões, violências, e aquilo se torna insuportável para ela. Nesse sentido que, se nós considerarmos as violações de todo porte que acontecem na nossa sociedade, inclusive aqueles que, tendo um poder humano, que é passageiro, e que quando ele for chamado para deixar a Terra vai ficar aqui, e que ele poderia usar para ajudar tantos, ele acaba desperdiçando. Então nós temos aí, às vezes, dirigentes de nações que detêm temporariamente ali o governo de um país, de um populacho, e que, aproveitando a ensancha para consolar, poderia levar auxílio a tantos, e acaba deixando essa ensancha passar, chutando esse balde, e ainda criando duelos, dissensões com tantos quantos estão ali em interações com ele, seja no local do orbe que for. Por isso que esse despertamento, ele é portar dentro da alma. Porque é uma vitória que nós somos chamados a tecer, a costurar. E nesse sentido que vai trazer para nós que o chamamento, ele acontece porta adentro da alma, e que nós, no livre-arbítrio que nos é concedido, poderemos aí dizer sim e abraçarmos o que nos compete nesse engajamento no dever, ou recusarmos essa proposta, que poderia aí abreviar, às vezes, séculos de sofrimento para nós, porque nós que estamos na Terra hoje somos aqueles mesmos espíritos que ontem ajudamos a tornar ela o que ela é hoje. E acaba que, se eu tivesse conseguido resolver as minhas questões de débitos em existências pregressas, eu não precisaria mais estar na Terra. Eu já teria sido elevada para a orbe superior. O fato de eu estar na Terra
E continuar aqui significa que existe serviço que eu preciso oferecer e que o tempo está correndo nessa ampulheta, aguardando que eu faça isso. Porque eu já desperdicei oportunidades anteriores, que se eu tivesse aproveitado para o plantio do bem, eu não precisaria mais ter voltado para cá. O fato de estarmos aqui hoje encarnados na Terra é porque nós somos essa mesma humanidade que tornou ela assim. Por isso que Jesus ele vai falar a questão de a cada um segundo as suas realizações, porque aquilo que eu realmente estou fazendo com o meu tempo é de conhecimento dele. Não é algo que eu vou fazer para colar panfleto nas paredes, para ir no microfone contar que eu estou fazendo, porque eu já teria perdido a consequência boa daquilo que eu estou fazendo, mas é algo que eu vou fazer porta dentro da alma, que naturalmente redundará em atitudes concretas, que nós somos chamados a assumir, até porque se eu não abraço o trabalho que Jesus me confere, eu estarei me omitindo e fugindo dessa ensancha feliz, nobre. E nesse sentido que, a partir do momento que eu assumo de forma intrépida, mas desinteressada, e que o meu objetivo único é o bem pelo bem, vai sendo possível então a gente ir fazendo esse avanço. E que por isso, gente, que pede também essa questão do autoconhecimento. Porque à medida que eu vou me autoconhecendo, eu vou percebendo aquilo que eu tenho que ter mais cuidado, aquilo que eu tenho que ter mais cautela, aquilo que não significa risco para mim, as opções que eu devo priorizar, os ambientes que eu devo evitar. Aquilo no qual eu devo focar. Então, o autoconhecimento, ele vai me permitindo aí fazer a concatenação de um quebra-cabeça em que eu vou tendo condição de acertar mais e errar menos. Inclusive com a prudência, a paciência, porque Jesus nos chama a ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, esse olhar prudente, previdente, proporcional, relativo, razoável nas nossas ações. Inclusive porque nem tudo deverá ser dito e cada qual está num estágio que vai dizer do que ele vai assimilar daquilo que está sendo colocado. Senão a gente corre o risco de jogar a pérola ao porco, de baratear as dádivas celestes. Porque, na verdade, eu só vou receber de acordo com aquilo que eu alcanço. Nesse sentido que isso é construção individual, impreterível. Mesmo que o outro queira fazer isso por mim, ele não pode. Isso é eu comigo. É uma mão que eu tenho que colocar na massa. E fazer esse pão dar certo. Por isso que as fermentações que eu vou realizando e as opções que eu vou fazendo, e por isso a gratidão, ela nos ajuda tanto, porque ela vai nos permitir uma esperança, uma felicidade,
um ânimo novo, para que nós persistamos nos propósitos nobres. Daí que a postura em que eu percebo as dádivas que me alcançam a todo momento e que eu, de fato, assimilo isso e aceito receber tanto a todo momento, é que me capacita a me doar. Porque ao receber a todo momento, eu vou querendo fazer doações maiores. Por isso que é como uma reconciliação com a vida, comigo mesma, com o outro, com Deus. Porque eu recebo de bom grado e desejo fazer na direção da coletividade. Muito mais. Nesse sentido que, mesmo que nós não possamos retribuir a Deus tudo que Ele tem feito por nós até aqui, se nós considerarmos Jesus, governador planetário, tudo de bom que vem vindo de Jesus para nós até hoje, não tem como nós retribuirmos exatamente aquilo que é direcionado para nós na nossa direção, por Jesus, por Deus, mas nós podemos, com a vitória dentro de nós, sob a nossa sombra, nosso autocomando, elevando o nosso destino e deixando insementações nobres por onde passamos, no nosso esforço máximo, então podermos atender ao prélio que o Senhor nos pede. Por isso que esse é o caminho, esse é o convite, que é uma elevação vibracional e é uma experiência de harmonização, de luz, de acender a nossa própria tocha.